Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. É com grande alegria que a gente se reúne novamente no nosso culto online. A gente espera que todos estejam bem, estejam todos com saúde, e que todos continuemos com as nossas intenções de adoração e de engrandecimento do nosso Deus. A gente entende, irmãos, se a gente olhar para tudo que está acontecendo, parece que está tudo muito maluco, tudo muito estranho. Mas quando a gente tem a intenção de adorar o nosso Deus, a gente entende que nada acontece por acaso. Tudo está sob os planos de Deus. E esse plano é o melhor que Ele possa ter para a gente. Os planos de Deus é o melhor que possa ter para a gente. Os planos de Deus, eles não atrasam. É a hora perfeita. É a maneira mais linda. O que resta para a gente é aceitar e desejar a vontade do nosso Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o amor. Ele tem esse plano nas mãos dele. E Ele está cuidando de tudo. Está cuidando de você. Está cuidando da gente. Está cuidando de tudo. Seja feita a tua vontade, meu Deus. A gente só quer a tua vontade. Aqui na terra, como no céu. Então vamos adorar. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem um olhar e não deixar que a tristeza tire a força de um caminhar continuar, olhando nos teus olhos e enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem um olhar e não deixar que a tristeza tire a força de um caminhar continuar, olhando nos teus olhos e enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem um olhar e não deixar que a tristeza tire a força de um caminhar continuar, olhando nos teus olhos e enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado.
mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Que isso seja uma certeza pra gente. Meu Deus, Deus que tem o plano, Deus todo-poderoso, Deus que nos ama de uma maneira sem igual, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Quando a gente canta um louvor como esse que a gente acabou de cantar, que Deus tem todo o plano, Deus tem todo o cuidado, a maneira dele é a melhor, a hora dele é exata, a gente compreende o tamanho, toda a grandiosidade do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, quando ele escreve lá aos Filipenses, ele resume muito disso que a gente está vivendo, muito disso que a gente acabou de cantar, acabou de refletir. No capítulo 4 do livro de Filipenses, no versículo 12 e o versículo 13, diz assim o texto para a gente: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de que me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outras linguagens bíblicas, diz assim que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente só pode declarar isso com confiança, com certeza, se a gente entende, se a gente vive aquilo que a gente acabou de cantar. Seja feita a tua vontade, Deus. Quando a gente aceita isso, a adoração é um prazer grandioso. O louvor a Deus é um privilégio sem igual. E a gente tem essa oportunidade de adorar, de engrandecer ao Rei dos Reis, pois Ele é na nossa vida e a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Independente da situação que a gente esteja, a gente entende quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, e que a gente adore a Ele constantemente, pois Ele tem todo o cuidado com a gente. Aleluias. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo
minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Elevo as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eis-nos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para aceitar a tua vontade. Que privilégio, que prazer que é ter essa disposição para adorar, para engrandecer, para exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue cuidando da gente e que a gente continue constantemente adorando, engrandecendo e usufruindo desse prazer maravilhoso da adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, graça e paz a você que nos assiste nesse momento que nós estamos cultuando a Deus, celebrando a Deus em família, cada um em sua casa, com sua família, nesse momento para louvar, adorar, orar e refletir na palavra. E hoje eu quero refletir com você num texto importante, em tempos que estamos passando, e queria começar aqui esta reflexão, trazendo alguns questionamentos. Nós temos passado por um momento crítico em nossa nação
e de incertezas, instabilidade, insegurança e cheios de más notícias. Parece que quanto mais a gente corre atrás de notícias, mais más notícias nós recebemos. E a cada dia que passa, o número de mortes está aumentando, más notícias na área política do nosso país, más notícias que vão trazendo preocupações, às vezes desespero e às vezes uma instabilidade. E a pergunta que fica: o que fazer em meio a essas más notícias? O que fazer diante dessas más notícias? E é isso que eu quero fazer você pensar aqui comigo hoje, nesta reflexão, na história de um homem que também vivenciou um momento na sua vida cheio de más notícias. E este homem é um homem chamado Jó. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 20 até o 22, é o texto que eu quero refletir com você aqui nesse momento. O texto vai contar a história, no capítulo 1, a história de Jó. Quem era Jó? Jó, a Bíblia vai dizer pra gente que é um homem íntegro, um homem fiel a Deus, mas também é o homem mais rico da sua época. É o cara que mais tinha grana, que mais tinha servos, e é um homem que tinha 10 filhos. É um cara bem de vida. E certo dia, Satanás vai conversar com Deus. E aí Satanás ele vai dizer a Deus que Jó só é fiel por conta daquilo que ele tem. Jó só é fiel por conta das coisas que ele recebeu. E aí ele fala: deixa eu tocar nessas coisas que você vai ver, Deus. Que ele vai blasfemar. E aí Deus, ele permite e diz a Satanás: vai então, toca em tudo que Jó tem, que você vai ver que ele não vai blasfemar. E aí começa uma sucessão de más notícias na vida de Jó. Jó, ele começa a perder tudo em um dia. Jó tinha tudo, mas ele também perde tudo. Certo dia Jó está em casa, e aí chega um servo dele e começa com uma má notícia. O mensageiro vai chegar diante de Jó e vai dizer assim: Jó, tem uma má notícia. Os seus bois e as suas jumentas estavam pastando, só que os inimigos atacaram e você perdeu tudo. Enquanto este ainda falava, chegou mais um. E aí ele veio com mais uma má notícia: o fogo do céu caiu, Jó, e matou as suas ovelhas. Enquanto este ainda falava, trazia uma má notícia, chegou outro. E aí ele vai dizer: os inimigos, eles atacaram e roubaram os camelos e mataram seus servos. E enquanto este ainda estava trazendo uma má notícia, chega mais um e traz uma notícia que provavelmente para Jó é a pior de todas. Ele diz o seguinte: seus filhos estavam comendo, celebrando, festejando, e bateu um vento na casa, derrubou, e seus filhos morreram. Em um só dia, Jó, ele recebe diversas más notícias. Quando você acha que não pode piorar, na vida de Jó as coisas vão piorando. Chega um e dá uma má notícia, enquanto este ainda fala, já chegou outro. E olha que interessante, quando todos eles trouxeram as más notícias, não dá para imaginar, para a gente se colocar diante dessa situação, o que eu faria se eu estivesse no lugar de Jó. Mas eu quero te incentivar a ter algumas atitudes parecidas com a de Jó em meio às más notícias. E quais são essas atitudes? Quando nós vamos para o versículo 20, ele terminou de receber as más notícias. O texto vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Olha só, quando Jó recebe as más notícias, ele vai demonstrar o seu sofrimento e a sua angústia. Ele rasga as suas roupas, ele raspa a sua cabeça, e ele está demonstrando um sinal de sofrimento, de angústia diante dessas notícias
Só que Jó vai ter uma atitude fantástica aqui em meio ao sofrimento. Qual é a atitude de Jó? Que é a primeira lição que eu quero tirar desse texto para mim e para você, é que em meio às más notícias, se prostre e adore a Deus. Jó, diante dessas más notícias, a primeira atitude dele é se prostrar e adorar a Deus. Porque Jó entende que a vida dele está nas mãos de Deus. Na sua adoração, ele vai pronunciar essa fala, dizendo no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Olha o que Jó está dizendo, ele acabou de perder tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, ele perdeu. Só que ele diz uma fala fantástica, ele fala assim, nu saí do ventre da minha mãe. O que ele está dizendo? Quando eu saí, quando eu nasci, eu vim para este mundo sem nada. E quando eu for voltar para o pó da terra, quando eu morrer, eu vou morrer sem nada. O que ele está dizendo? Tudo que eu tenho, tudo que eu tive, todas as minhas conquistas, foi Deus que me deu. Ele está dizendo o seguinte, eu saí sem nada e eu vou voltar sem nada. Eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus. Tudo que eu conquistei não foi por mim, foi por Ele. Foi Ele quem me deu. Agora eu estou perdendo, mas o que eu não posso perder é a minha vida de adoração, é a minha vida de fidelidade a Deus, porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor continua sendo Deus, mesmo diante das perdas. Eu sei que o Senhor continua sendo bom, mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio às más notícias que não param de chegar. Eu sei que Deus continua sendo Deus. E se Ele continua sendo Deus, eu como servo, como filho, eu continuo sendo o que eu nasci para ser, um adorador. E eu sou esse adorador, e eu me prostro e adoro a Ele, mesmo em meio aos sofrimentos. Essa é a primeira lição que eu quero extrair daqui com você, mesmo em meio às más notícias. Adore a Deus. Continue adorando, porque Ele é o mesmo. Ele não muda. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, Ele continua sendo Deus. A segunda lição está na continuação do verso 21, que diz assim... Jó ele vai dizer, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E ele vai dizer o seguinte, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó ele sai do momento onde ele tem a compreensão de que Deus deu tudo o que ele tinha. Deus tomou tudo o que ele tinha. Ele está dizendo o seguinte, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que Deus está no controle de tudo, mas trazendo para a história, quem é que está tirando as coisas de Jó é Satanás. Quem destruiu tudo que Jó construiu, que ele ganhou, que ele recebeu, foi Satanás que tirou. Mas ele entende que a vida dele está nas mãos de Deus. Ele entende que a vida dele está no controle de Deus. Então ele diz o seguinte, Deus me deu, e agora Deus está tomando. E a minha vida está nas mãos dele. E resultado, louvado seja o seu nome. A segunda lição que eu quero extrair aqui com você é esta. Mesmo diante das más notícias, continue bendizendo, louvando o nome do Senhor. Deus, Ele é o Senhor mesmo diante dos sofrimentos. Nós precisamos bendizer o nome dEle. Nós precisamos louvar o nome dEle. Nós precisamos exaltá-lo mesmo diante das más notícias. Celebrando, exaltando, glorificando e agradecendo a Ele mesmo em meio às más notícias. Dizendo a Ele, Senhor, bendito seja o seu nome. Senhor, louvado seja o seu nome. Mesmo em meio à crise, eu sei que o Senhor é Deus. Tem uma canção que expressa isso, dizendo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom.
E Ele continua sendo fiel a mim e a você. E a terceira e última lição que eu quero extrair desse texto com você é que mesmo em meio às más notícias, não blasfeme contra Deus. O texto vai dizer o seguinte: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, ele não olha para Deus diante de todas essas perdas e vai olhar e falar: Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não se importa comigo, eu também não quero mais saber, eu não vou adorar mais, eu não vou bendizer o seu nome mais. Jó não faz isso. Pelo contrário, o texto vai dizer que em tudo isso Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Jó não vai culpar a Deus diante de tudo isso, não vai blasfemar contra Deus. Pelo contrário, ele se mantém fiel, ele se mantém íntegro a Deus. E aí a história vai continuar no capítulo 2, e Satanás ele vê que ele não ganhou nessa primeira rodada. E aí ele volta a Deus, e conversando com Deus ele diz, Deus olha para ele e fala, tá vendo? Ele continua fiel. E aí Satanás diz para Deus, mas também eu não toquei nele, né? Deixa eu tocar na vida dele, que o homem faz qualquer coisa pela sua própria vida. Deixa eu tocar nele que você vai ver, ele vai blasfemar. E aí Deus fala, vai lá então, pode ir. E aí o texto vai dizer que Satanás vai colocar uma doença em Jó. Uma doença chamada lepra. Enchia o corpo de feridas da cabeça aos pés. E o texto vai dizer que Jó pegava cacos de telha para se coçar de tanta agonia, aflição e coceira que dava essa doença. E aí vai chegar no versículo 9 do capítulo 2. Vai acontecer um fato interessante. E é aqui que a gente encerra. A mulher de Jó vai chegar até ele, diante de todo esse cenário. Perdeu tudo. Perdeu bois, perdeu camelos, perdeu jumentas, perdeu ovelhas, perdeu os 10 filhos de uma vez. Aí a mulher agora se vê diante de uma situação em que o marido também está acometido de uma doença mortal. E aí ela chega diante de Jó, diante de todo esse cenário, e às vezes nós nos parecemos mais com a mulher de Jó do que com Jó. Nós apresentamos a nossa agonia, o nosso sofrimento diante das circunstâncias, proferindo palavras como as que ela pronunciou a Jó. O texto vai dizer que a mulher de Jó chegou até ele e disse a ele, você ainda se mantém fiel? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a fala dessa mulher. A mulher chega diante dele e fala, Jó, você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa esse teu Deus, Jó. Olha a situação que a gente está. Olha o que aconteceu. Você era um homem fiel. Você era temente a Deus. Você fazia tudo por Deus. Agora você perdeu tudo. Você não merece isso que você está passando. Amaldiçoa ele e morre. E aí Jó se volta para a mulher e responde, como falas uma louca, assim falas tu. Você só aceita o bem de Deus, mas você não aceita o mal. E essa fala eu quero terminar aqui, fazendo esse contraste com a nossa vida e com o momento que a gente tem passado. Quase que natural, diante das más notícias, nós olharmos para Deus e começarmos a questioná-lo, a murmurar, a reclamar diante dessas situações e às vezes até blasfemar contra Deus. Olhando para Ele, dizendo, quer saber, eu não quero mais saber, o Senhor não me ama, o Senhor não se preocupa comigo, e por aí vai. Quero que você pense e que nós possamos caminhar, tentar nos parecer com Jó. Nessa fala dele para a mulher, final, que ele diz assim, você só aceita o bem de Deus, você não aceita o mal. Você só louva e adora a Deus quando dá tudo certo. Você só se prostra diante de Deus quando está dando tudo certo, quando as coisas estão acontecendo do jeito que você queria. Quando você está no conforto, na comodidade, quando está tudo bem, é aí que você adora a Deus, é somente nesses momentos. É somente nesses momentos que você se mantém fiel. É somente nesses momentos
que você entende que a sua vida está nas mãos de Deus, é só nos momentos bons. É só nos momentos bons que você entende que Deus é soberano, que Ele é Deus sobre todas as coisas e que é Ele o Senhor de tudo. Mas e quando o mal acontece? Você não entende assim? Você não compreende dessa forma? Esta é a convicção de Jó, e o texto vai terminar no capítulo 2, reafirmando: em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. E é isso que eu quero dizer para você, em meio às más notícias. O que nós devemos fazer em meio às más notícias? Continue adorando em meio às más notícias. Continue bendizendo e louvando o nome do Senhor. E em meio às más notícias, não blasfeme, não questione, não olhe para Deus e comece a blasfemar contra Ele. Pelo contrário, entenda, sua vida está nas mãos de Deus. E detalhe, se a nossa vida está nas mãos de Deus, está no melhor lugar do mundo. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, nós podemos descansar mesmo em meio às más notícias, porque nós somos filhos e Deus é Pai e Ele se preocupa com os seus filhos, Ele ama os filhos e Ele age em favor dos seus filhos. Saiba disso, tudo isso que nós estamos passando vai acabar um momento. Nós não sabemos quando, nós sabemos que vai passar. Sabemos que vai passar tudo isso. Mas mesmo em meio a esses momentos de aflições, continue fiel a Deus. Continue adorando a Ele. E é nesses momentos de aflições que nós crescemos espiritualmente falando. Lá no último capítulo 42, Jó ainda está no sofrimento. Jó ainda está com esta enfermidade. Só que tem um detalhe, Jó ele vai dizer assim: Senhor, antes de tudo isso acontecer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que fantástico, um homem que era fiel quando tudo estava bem, ele diz assim: eu conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas agora que eu estou no sofrimento, os meus olhos estão te vendo, Senhor. Eu estou tendo mais proximidade, eu estou me aproximando mais do Senhor, eu estou crescendo mais espiritualmente. Que eu e você possamos crescer em meio à crise espiritualmente, caminhando com Deus, vivendo segundo o seu propósito, nos mantendo fiéis a Ele. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo o Senhor. Vamos orar? Que Deus nos ajude nessa caminhada. Senhor, muito obrigado por esta reflexão. Obrigado por esse momento que podemos refletir na sua palavra. E aqui olharmos para o exemplo de Jó, um homem fiel, um homem íntegro, um homem que nos ensina a lidar com as más notícias, nos ensina a lidar com os momentos de crises. E aqui a nossa oração é para que o Senhor nos ajude, para que mesmo em meio a essas más notícias que temos recebido diariamente, em meio a essa crise, essa pandemia que nós temos enfrentado, que nós possamos continuar, Senhor, adorando a Ti. Que nós possamos continuar, Senhor, celebrando e bendizendo o Teu nome, e que nós possamos continuar, Senhor, sendo fiéis a Ti, entendendo que a nossa vida está nas Suas mãos, e que o Senhor está no controle de tudo, e que o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus, e continua cuidando de nós, mesmo em meio aos momentos difíceis. Te agradeço por esse momento, por essa reflexão, e que o Senhor nos abençoe, e que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, a cada família, a cada um que tem assistido a esse vídeo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.